É o seguinte, galera, a gente tá de volta aqui com as lives porque a gente tirou um mês de férias. Você aí que se perguntou o que a gente tava fazendo. Nada! Nada. Mas eu acho muito engraçado. Muita gente... Leo, por que você não tá comentando disso? Por que você... Porque eu tô de férias. Não, e foi legal que a gente tirou férias em janeiro, como eu mencionei pro pessoal da live aqui. Absolutamente nada aconteceu em janeiro. Nenhum videogame foi anunciado, nenhum presidente novo, nenhum bilionário fez Assumiu a presidência sem ter voto. E fez um gesto nazista. Nenhum avião caiu, nunca, nada. Não aconteceu absolutamente nada pra gente comentar aqui. É tudo ironia. Não, nenhum brasileiro foi indicado ao Oscar. Nossa, essa parte foi a melhor das férias, mas enfim. Não aconteceu nada em janeiro que a gente tenha perdido. Ninguém lançou uma nova inteligência artificial e derrubou os mercados do mundo. Não, ninguém ameaçou o Canadá de 25% de tarifa. E nem de transformá-lo no 51º estado americano. Não. Ninguém. Tudo isso vai ser assunto nessa live, mas a gente quer dizer o que a gente estava fazendo enquanto o mundo derretia. Exatamente. A gente tirou o mês de férias e eu aproveitei para fazer muita coisa. Vou introduzir aqui os meus tópicos. Primeiro, eu joguei alguns jogos que eu queria jogar. O que você jogou? E eu tive uma revelação profunda. Você teve uma epifania? Epifania. Tá? Primeiro, apesar de estar na minha lista dos melhores do ano, eu não tinha jogado o finalzinho ainda, se não me engano, era as 2 últimas dungeons do Zelda Echoes of Wisdom. Aí eu terminei. Aí eu voltei também para jogar o Zelda Link's Awakening, tá? Que é também no estilo do Echoes of Wisdom. Eles meio que compartilham o mesmo DNA. Só que eu tinha comprado há um tempo atrás, eu tinha jogado mais ou menos o primeiro terço, eu acho, o primeiro quarto, e aí eu não terminei. Aí eu voltei agora pro início e joguei tudo. Aí eu pensei assim, já que eu tô aqui no Zelda, eu vou jogar todos que eu não joguei. Aí eu voltei pra jogar o Zelda Link to the Past, que é o de Super Nintendo, que é o no qual quase esses todos aí meio que são baseados. É o que começou esse estilo de Zelda visto por cima, tal, aquela coisa. Começou não, formalizou ali vários conceitos. E aí eu tive uma epifania, porque eu tava correndo com o jogo, porque eu queria, tipo assim, eu queria cruzar da minha lista. Ah, né? Você tava jogando pra quitar Porque o Zelda, eu joguei há muito tempo atrás e eu não terminei. O Zelda Link to the Past do Super Nintendo. Eu tive o Super Nintendo, tá, gente? Eu não terminei. E aí eu falei assim, vou terminar. Mas quando chegou assim na 5ª dungeon, eu cheguei na 3ª do outro mundo. Se você jogou, você sabe o que eu tô falando. Eu pensei um treco assim, eu não tô me divertindo. A vida é curta, pra que gastar esse tempo? Não é. Que tipo assim, é um negócio de você jogar videogame pra cumprir um objetivo, entendeu? Pra cruzar um treco da sua lista. Videogame vira um trabalho. É porque você fica assim, como assim eu nunca joguei esse clássico? Se eu sentar pra falar com alguém, eu tenho que falar, não, eu joguei só até essa parte aqui, desculpa. Você foi atacado de FOMO. Não é FOMO. Aí eu tive aquele negócio. O grande problema do videogame hoje, tá? Primeiro porque tem muito jogo que é ruim. Tem muita oferta e muito jogo ruim. A gente não tem mais tempo pra jogar. Porque mesmo quem tá em escola, que não tem mais nada pra fazer, que é só chegar de casa, jogar a mochila igual a gente fazia e ir direto pro videogame, agora você tem rede social pra acabar com a sua vida. Você vai gastar 2, 3 horas no TikTok, no Instagram, você não usa seu videogame direito. Essa é a primeira coisa. Concluir meu raciocínio. E a segunda coisa também, é que a gente fica nesse negócio de jogar videogame por obrigação. Por quê? Você quer participar da conversa. Sim. Você quer ser um cara letrado no mundo dos videogames. Todo mundo fala hoje. Aí você faz isso. Só que tem um grande problema. Eu comecei a ter uma crise, tipo assim, eu não tô me divertindo. Esse jogo aqui, Link to the Past, é um jogo assim clássico, marcou a vida de... Tem pessoas, tipo assim, olham pra infância, é só esse jogo que elas lembram. Sério? Sabe? Aí eu pensei, é porque a gente joga muito rápido o jogo. A gente, tipo assim, começa um jogo, é quando eu vou acabar. É assim. Todo mundo é assim? Ou será que é só você, tem o meu próximo bem? pra eu jogar. Aí, tipo assim, qual que é o grande jogo do mês que todo mundo tá jogando? É esse, depois vem outro. Ou se não, você fica jogando esses jogos que são jogos como serviço, que você fica gastando sua vida inteira neles, parece que você nunca progride. Aí, eu li um comentário de um cara, eu tava vendo um vídeo sobre isso depois, sobre esse negócio de videogame, sobre como que o videogame pode marcar a sua vida, como que ele tá deixando de marcar a vida das pessoas. É porque antes a gente jogava videogame lentamente. Saboreando. Quando eu era pequeno, se você tivesse acesso a... Se ganhasse 2 jogos no ano, era muito. E olha, quando eu era pequeno, quando você não tinha rede social. Era só isso a vida. A vida era tipo aquele negócio de chegar da escola, jogar a mochila pro canto e a gente ia pro videogame. De vez em quando brincava na rua também, mas ficava no videogame. E a gente gastava muito tempo. Não tinha internet com walkthrough, com guia de como passar das coisas. Você tinha que descobrir. Tinha uma coisa, um segredo. Eu lembro quando eu consegui as 96 fases no Super Mario World sem a ajuda de nada. Isso, tipo assim, foi 2, 3 anos depois de eu ganhar o jogo. Eu saí gritando na rua igual um louco, foi aquela coisa.
Mas era assim, tem umas fases, como que passa dessa fase? Um cara na escola conversou com o primo dele no Rio de Janeiro, que conseguiu... Tenta ver se é isso. Mas no meio disso, um monte de gente ficava inventando história. Eu lembro do negócio, o cara o cara falou, não, tem um lugar no mapa, nessa Ghost House que você for, ele vai baixar, vai abrir uma nova fase e tal. Mó mentira. E eu fiquei tentando mó tempasso descobrir isso. E você caiu na não pegadinha. tinha internet, Na fake news. Mas aí que tá, a gente demorava muito pra terminar um jogo só. Aí eu vi um comentário de um cara no vídeo falando sobre isso, que eu achei muito interessante. Foi nem o vídeo, foi o comentário. O cara escreveu no vídeo que assim, ele lembra desses jogos que ele jogou quando era criança e eram jogos gigantescos, eram aventuras e tal, era aquele negócio assim... Aí ele voltou pra jogar agora. Vou jogar esses jogos de novo. E não teve tanta graça. Ele sentou pra jogar, tentar jogar, e não teve graça. Não viveu o negócio, não saboreou. Mas aí ele falou, aí ele lembrou que quando ele era pequeno, a mãe dele só deixava ele jogar no final de semana. Então, tipo assim, ele jogava no final de semana, aí era uma semana inteira... digerindo no que aconteceu pra poder chegar com a expectativa. Aí, tipo assim, é que você fazia muito sério, porque você fazia as suas fan-art na escola e não sei o quê. Aí chegava com seus amigos... Você vivia o momento. Não, você chegava com seus amigos na escola, teorizava sobre o jogo, sabe? Era igual assistir Lost, né? Aí aquele negócio, era sempre em Volta Redonda, tinha um monte de gente, tinha um primo do Rio que fez não sei o quê. Não, ele foi e teve não sei o quê. É mesmo? É. Aí metade da sala inventava a história do jogo, aquela coisa. Você criava uma cultura em volta, né? Uma comunidade em volta. E esse que é o problema. O problema da gente hoje é falta de tempo, porque tudo toma nosso tempo. Você é adulto, você tem que trabalhar, e você quis manter essa coisa que você fazia quando você era pequeno, quando você tinha muito mais tempo. E hoje, se você tá crescendo nessa época, se você for criança, agora adolescente, você tem rede social que acaba com o seu tempo também. E com a sua saúde mental. E além disso, obviamente, tem o negócio de... Tenho que terminar esse jogo. Eu tenho aqui olha a minha lista da Steam aqui de jogos que eu comprei na promoção de verão. Tem que acabar, gamer, tem né? que acabar. Você já emenda um no outro. Então, tipo assim, você não tem tempo de digerir. Não é igual a galera antigamente, que era 2, 3 jogos no ano que a gente jogava. Então, assim, eu descobri isso. Eu aprendi uma coisa. Você tem que selecionar bem os jogos que você vai jogar e você tem que jogar lentamente. Jogue lentamente. Sem pressa de acabar. E você conseguiu fazer isso? Não, aí eu larguei esse jogo agora. Eu parei lá, eu lembro de estar. Aí eu vou fazer isso pro ano. Porque eu parei também de jogar, porque eu não queria só jogar videogame as férias inteiras. Eu queria jogar metade e eu queria ler metade. Aí é outra coisa também, que é outro tópico que eu tenho que falar. Porque a gente leu coisas também, e você pode começar, por favor, porque você tem coisas interessantes pra conversar. Eu sei porque ela já me contou. Tô até com medo de falar disso. Não, porque assim, a nossa biblioteca, acho que tá inteira em Birigui, não tá? Não, a gente trouxe uns livros pra cá. Um pouco, mas assim, tanto os meus livros quanto os seus estão por lá, né? E eu fui limpar a biblioteca, eu fui vendo uns títulos que eu tinha comprado. Eu não sei se fui eu que comprei ou se foi o Leão que comprou, mas eu nunca tinha lido. Aí eu falei, tô aqui sem fazer nada, né? Vou abrir mão da rede social. Comecei a ler. E aí eu caí num livro que é As Boas Mulheres da China. Escrita pela jornalista Xin Ran. Deve ser assim que fala, não sei. Mas ela é chinesa, uma jornalista chinesa. E esse livro é uma coletânea de depoimentos, entrevistas e histórias que ela reuniu quando ela trabalhava como radialista numa rádio chinesa, estatal chinesa. E ela tinha um programa para falar sobre esse espírito das mulheres chinesas. E esse livro, que eu comecei lendo achando que ia ser histórias pitorescas, cara, é de uma brutalidade tamanha que eu estou digerindo ele até hoje. Eu compartilhei no nosso grupo de WhatsApp, que a gente tem um grupo do Coisa de Nerd, né? Eu compartilhei minha primeira impressão com ele. Mas sabe quando você lê e aqueles relatos, que são relatos reais, né? De pessoas reais, aquilo se imprime tão profundamente na sua... Assim, são descobertas e coisas que, na verdade, talvez tenham se chocado com outras imagens que eu mesma, pessoalmente, vislumbrei quando eu era repórter e eu trabalhava. Rolou uma aderência de realidades e eu tô remoendo esse livro até hoje. Eu recomendo ele com muita cautela, né? Pra você que não tem aí vai disparar um gatilho se você sofreu uma violência sexual, alguma coisa assim, ou um assédio. Pode ser que dispare esses gatilhos, porque é um livro realmente brutal. Por outro lado, é um livro tão necessário pra gente vislumbrar a condição da mulher ainda hoje. É um livro que se passa na década de... As histórias ali, elas foram coletadas na década de 90 na China. A autora só conseguiu transformar em livro porque ela saiu da China.
né? Não seria um livro que o governo chinês autorizaria ser publicado na época. Ele foi publicado em Londres. Eu não lembro qual universidade londrina que ela atua, mas é no Departamento de Estudos de Ásia e África. E ela conta, ela mesma fala isso, que o livro provavelmente, né, se fosse, não seria publicado na China, porque ele trata de histórias que aconteceram ao longo do tempo, mas principalmente depois da Revolução Cultural. Só que o lance é o seguinte, gente, eu trabalhei em Goiás. E é muito doido, porque várias histórias que eu vi ali, tirando o contexto cultural, tirando o contexto político e tudo mais, eram histórias que eu cobri em Goiás. Sabe? Num outro contexto, num outro universo, num outro momento político, noutra época. Mas a violência perpetuada contra a mulher e a forma como a mulher é vista em sociedades tradicionais é muito chocante, é muito brutal. E isso mexeu demais comigo. E eu tô remoendo esse livro até hoje. E eu falei, eu vou compartilhar em live, porque vai que é algo que vocês querem ter contato também, né? Uma das histórias que a Nilce me contou era de uma mulher que era, tipo assim, muito inteligente, aluna, aquela pessoa toda despontando em tudo. E ela se juntou ao Partido Comunista e em determinado momento, e era uma mulher para ser líder e coisa do tipo, perguntaram para ela, você faz tudo que o partido te pedir, né? Você promete fazer tudo que o partido tá... Ela, beleza. Aí mandaram ela para um lugar. Aí quando chegou lá, ela foi designada para ser basicamente uma concubina. De um dos generais. De um dos generais. Dos militares que estavam em ascensão. E aí conta a vida dela porque, obviamente, o homem tinha outras mulheres e coisa do tipo, e tratava ela mal. Ela teve que... Os 2 filhos dela foram tirados dela e foram mandados para um internato militar. Longe deles. Do Partido Comunista e tal, para ser doutrinada e tal. E quando ela reencontra os filhos mais velhos depois, os filhos não ligam para ela, não tem um respeito, porque, na verdade, respeitam o marido dela, que é por conta do status do marido dela no partido, no governo, que eles têm os privilégios e tal. E eles, assim, não reconhecem a mãe, é uma coisa bem estranha. E uma outra também, e aí eu vou falar de forma bem sanitarizada, porque o negócio é meio chocante, pelo que a Nilce me contou. Não, deixa esse, porque esse é o final do livro. E assim... eu vou colocar só o resumo, tá? Ela vai até um povo isolado na China ainda. Porque... o governo envia porque eles querem resgatar essa galera, querem ter contato com essas comunidades que são isoladas. E ela nem sabia que esse povo era desse nível de isolamento e de precariedade. E ela é enviada, é a última história do livro, para um lugar que beira o deserto da China. Lá a água é escassa. E aí, se você pensa que a água é escassa, você vê que todos os outros elementos são escassos também. Do nível, assim, que os homens conseguem comer alguma proteína, mas as mulheres só comem proteína uma vez na vida se elas parirem um filho homem. Se parirem uma filha mulher, não comem a proteína, entendeu? Basicamente. Eles vivem em casas escavadas na pedra, na pedra. Né? Era assim, ela descreve, eu não sei como tá esse povo agora, isso daí é da década de 90. Que o governo queria alcançar esse povo e tal, mandou a repórter como parte da equipe de pesquisa da época. Qual parte sanitarizada que você vai contar? Vamos ver se você consegue contar melhor que eu. Não, eu ia parar por aqui mesmo, então tá porque bom. o resto, de fato, é meio bizarro. Só reforçando isso, né? Porque qual a importância desse livro? Eu acho que são pensamentos que nós, mulheres, normalmente temos, né? São reflexões que nós, mulheres, somos obrigadas a fazer, porque a nossa vida toca nesses problemas da violência, de como o autoritarismo, né? Ele quer censurar direitos femininos, fazer retroceder direitos femininos. Então, é uma coisa que a gente é levado a pensar o tempo todo. Mas é uma leitura que homens façam, sabe? É muito importante para vocês também participarem de uma preocupação que quando a vida da mulher é ruim, gente, a vida do homem é por tabela também. Não é uma coisa que dá para segmentar, entendeu? É importante fazer essa reflexão, que é uma reflexão que a jornalista faz de como as coisas poderiam ser muito mais avançadas para todo mundo se os direitos femininos fossem respeitados. E na minha experiência como repórter, que eu vivi isso, por que eu falo em Goiás? Porque Goiás é uma sociedade muito ligada, né, muito tradicionalista também. E você vê reproduções de violência, de censura às mulheres e de demonização de mulheres, de caricaturização, sabe? E quando você olha para esses dois universos que estão tão distantes, né, politicamente, historicamente, culturalmente, mas você vê tanta coisa igual, é muito chocante. E é importante para você conseguir ver que é um problema real,
entendeu? Não é um mimimi, não é uma fantasia, é um problema real. E eu acho que eu ia recomendar essa leitura, porque eu ainda estou remoendo ela. E esse livro me fez pensar, falei assim, como que a gente pode abordar na internet literatura? Porque eu queria realmente, isso aqui não é fazer um clube do livro, né? Eu queria trazer esses assuntos, eu queria trabalhar com literatura na internet, mas qual que é o formato legal? O que funcionaria? Porque tem o aspecto de ser interessante para a audiência e também de ser sustentável para quem produz. E eu quero ver vocês, assim, qual é uma experiência boa de compartilhamento de literatura que seria interessante e que vocês veem que é sustentável, né? Eu realmente tô querendo colher informações e colher ideias aí sobre isso. Eu vou falar do meu. Eu tô estudando também estoicismo. Aí eu li durante as férias, eu estudei, né? Eu tô tomando tempo de fato. Eu li o terceiro livro, são 4, né, o todo, do Epiteto, dos discursos de Epiteto, tá? Aí eu li esse livro, que é um livro de estoicismo, que é uma filosofia... vamos colocar assim, é uma corrente filosófica na Grécia, mas quando você chega em Epiteto, principalmente, você pode falar que é uma corrente de filosofia moral, porque ele se foca totalmente na parte moral do estoicismo, embora ele também toque alguma coisa relacionada à filosofia da religião e outras coisas. É basicamente como você deve ver sua vida. O estoicismo era das principais correntes filosóficas no mundo greco-romano, tá? Junto com o epicurismo, e é até mencionado na Bíblia, inclusive, quando Paulo vai... A gente mostrou aqui, quando Paulo chega em Atenas, ele vai discutir com os estoicos. É uma filosofia moral que voltou com força toda agora no mundo dessa autoajuda, empresarial e coisa do tipo. É o Felca que é o estoico, não é? Que eu falei, acho que sim. E eu tô estudando agora para aprender um pouco mais. Aí eu li o terceiro livro. E o outro que eu tô lendo agora também, porque é uma das coisas, tipo assim, falta na sua vida, que eu tenho uma vergonha de admitir isso. Eu não tinha lido a Ilíada de Homero. Eu comprei esse livro, inclusive, ano passado. Pra eu ler, eu comecei a ler agora. Por quê? Eu gosto muito dessas coisas da Grécia. Eu sei qual é a história da Ilíada, tá? Eu sei. Só que eu nunca tinha lido em poesia, do começo ao fim, ininterruptamente. Por que eu nunca fiz isso? 600 páginas. E, em geral, provavelmente para quem lê grego deve ser muito difícil, porque o grego arcaico do Homero na Ilíada é complicadíssimo. Tem palavras que em toda a literatura grega que sobreviveu só tem aqui. Tem não sei quantas mil palavras que só aparecem uma vez nesse livro. Em toda a literatura grega. Uma coisa assim. Então é extremamente complicado. Eu li isso a respeito, eu não falo grego, tá, gente? E não só isso, as traduções que tem pro português, historicamente, têm sido muito complicadas. É muito cheio de firula, é aquela tradução que você precisa traduzir a tradução pra você entender. Até que eu cheguei finalmente na tradução de um português, que é o Frederico Lourenço, que dá pra entender. Essa aqui é uma tradução, ele faz uma tradução da poesia, não é conversão pra prosa, nada, não é adaptação, e é de boa pra ler. Tem algumas coisas que são complicadas, mas em geral dá pra ler. Bem melhor do que as traduções que a gente tem no português do Brasil, tá? Todas elas, em termos de compreensibilidade. E aí eu li. O que é a Ilíada, você que tá me perguntando? Tem que introduzir. Isso é a história do cavalo de Troia, tá, gente? A Guerra de Troia. Não só, né? Não, a história do cavalo de Troia. Deixa eu falar. Para os gregos, eles tinham esse ciclo de poemas épicos deles, né? Que eram poemas que eram muito lidos entre os gregos da antiguidade, que contava essa história, que é mítica, tá, gente? Não é histórico, mas contava uma história com tá? História não real, da Guerra de Troia, que tem várias versões dela, tá? Várias versões para explicar como ela funciona. Vários poetas escreveram sobre ela, mas, em geral, o que chegou pra gente, a versão que a gente costuma repetir aí, é que conta a história de quando Paris, que era o filho do rei de Troia, Príamo, ele vai para Esparta e ele seduz, entre aspas, a Helena, que é a mulher de Menelau, o rei de Esparta. E aí ele foge com ela de volta para Troia, para Ilion, né, que também é outro nome da cidade. E aí Menelau, ele é irmão do principal rei grego, né, que é o rei micênico, o Agamenon. E o Agamenon vai e convoca uma legião de outros nobres reis gregos para se juntar a ele em uma campanha contra Troia. Eles vão atacar a cidade de Troia. A campanha dura 10 anos, eles não conseguem entrar em Troia, derrubar os muros, não conseguem vencer a cidade. Troia existiu, gente. O que Troia não existiu é história mítica, entendeu? Porque eu vou estar falando, há indícios de que Troia existiu. Não, há indícios não. A gente teve lá. Eu fui. Tem um sítio arqueológico na Turquia. Vai ter um vídeo no Cadê a Chave com Troia. A cidade existiu uma Ilion. Só que, até onde a gente sabe, essa história toda tem que ter sido inventada, porque envolve deuses né? E aí, eles vão atacar a cidade e eles não conseguem derrubar a cidade. Até que Ulisses, Odisseu, tem a ideia do cavalo de Troia.
Troia, que eles falam que vão embora, mas vão deixar um presente lá, uma oferta pro rei de Troia, só que dentro do cavalo tem um monte de gente, eles puxam o cavalo pra dentro da cidade, o pessoal sai lá, abre o portão da cidade, ataca todo mundo lá dentro, eles conseguem destruir Troia, eles queimam Troia. E depois, a parte final disso daí, pelo menos a parte final que sobreviveu pra gente, claro que tem várias outras partes finais, mas a que a gente sobreviveu, que é de Homero também, é a Odisseia, que a Odisseia conta a história da volta de Odisseu, Ulisses, né? Tem os dois nomes, pra casa. Tá? Que a mulher dele, Penélope, que demorou 10 anos pra voltar, aquela coisa toda. Tricotando ele tá e em tricotando. Ítaca e essas coisas todas. Aí tem o filho Telêmaco. É basicamente essa história. Porém, só 2 livros sobreviveram pra gente, tá? Com sorte, são os principais. Que é a Ilíada. Foi o que sobreviveu, né? Mas era o mais importante. Se você olhar na literatura antiga, é o que a galera cita. Mencionava, é o que todo mundo lia. Que é a Ilíada. A Ilíada não conta a história da guerra toda. Conta a história, começa mais ou menos no ano 9 da guerra, com um problema que tem no campo grego entre o Agamenon, que é o rei, o líder principal, e o Aquiles, que é o principal guerreiro. E dentre os outros reis que vão junto, porque eles são meio reis nobres / líder tribais, sabe? De outras populações gregas que se juntam ao Agamenon. Dentre eles, o principal é o Aquiles, o melhor guerreiro, que todo mundo fala, que é o líder dos Mirmidões. O que acontece é que ele já tá com uma cidade chamada Tebas, tá? Não é Tebas na Grécia, era uma Tebas que tinha ali na Turquia. E como espólio da vitória dele sobre Tebas, que era uma cidade aliada a Troia, eles não conseguiram vencer Troia, mas arrasaram tudo em volta, né? Eles pegam 2 mulheres de concubina, que é a Briseida e a Criseida. A Briseida vai pro Aquiles. Briseida. E a Criseida fica com Agamenon. Só que a Criseida, é esse que é o nome dela? Criseida. Não é Criselda? Enfim. Ela é filha de um sacerdote de Apolo. O sacerdote vai até o acampamento grego, oferece dinheiro em troca da mulher. E o Agamenon diz não. Aí o cara vai e ora pra Apolo, e Apolo joga doença no campo grego. Aí eles têm lá um que eles chamam de adivinho, galera que manja da vontade dos deuses, consegue saber as coisas, que é um dos que estão na campanha grega, e que fala assim, o que tá acontecendo? Você sabe? Aí eu sei o que é. A Apolo ficou nervoso com ficou bravo. Isso daí. Você tem que devolver. Aí o Agamenon fala, eu só devolvo, pra eu devolver ela, a mulher do Aquiles é minha agora. E aí começa uma briga entre os dois. E aí ele pega a mulher do Aquiles de fato, o Aquiles vai lá chorar pra mãe dele, que é uma deusa também, não chama de ninfa, como é que chama? Tipo, do mar. Eu não sei o nome. Aí ele chora pra ela, ele tira o exército dele da guerra, depois eles começam a sofrer por conta disso, os gregos. E a mãe dele vai e reclama pra Zeus fazer alguma coisa contra os gregos pelo que eles fizeram com Aquiles. Aí, enfim, aí vai a história. Vocês podem ler 600 páginas. Não vou dar spoiler. Um livro de 3.000 anos. Não, só tem aí, o quê? 2.700 anos, tá? Não vou dar spoiler no primeiro livro da literatura ocidental. E termina o livro, vou dar spoiler assim. E termina o livro, tá? Desculpa, eu vou estragar. Com o Leon dando spoiler, termina com a morte, não conta até o final da guerra, termina com a morte do Heitor e o pai dele, o Príamo, indo até o acampamento grego na noite pra poder implorar o Aquiles, que matou o filho dele, né? Pra poder devolver o corpo dele pra ele ter um velório, um enterro apropriado. Não só porque os gregos acreditavam também que se você não recebesse um velório, você virava uma penada. Você só ia pro Hades se você fosse enterrado corretamente. Enterrado não, fosse despachado da forma correta. E o Felipe que falou que era umas Nereidas, é Nereidas mesmo o nome, exatamente. Ninfa do mar. Mas se você quiser ler, eu só recomendo essa tradução aqui. Tem as outras traduções no português que são mais floreadas, mais bonitas. É legal pra quem já leu. Porque você abre assim, vou ver como esse cara traduziu esse verso. Só que se você quiser compreender, procura a do Frederico Lourenço. É melhor, né? Leia os textos de introdução, vão te ajudar bastante. Tem aqui quase 100 páginas de texto de introdução. E fica com o dicionário do lado, porque apesar de ser fácil, tem umas palavras que são meio complicadas. Não sei se foi por escolha do tradutor ou se é por conta da diferença de português, Brasil e Portugal, que eu mencionei com a Nilce aqui antes. No filme, eles não vão pra batalha, eles vão pra refrega. Então, o que eu fiz, eu deixei o Google do lado, o Google com o significado de não sei o quê. Beleza, continua. Eu tinha lido a Ilíada, mas eu li a tradução da tradução, tipo, para crianças. Sabe? Ilíada para crianças, é o que eu li. E tem umas coisas também que são complicadas que eu vou adiantar, tá? Podia ter umas notas para ajudar em algumas coisas, porque tem uns negócios que eles chamam assim, que é nome de família, mas tipo assim, o nome do pai, não sei se chama de patrinômio, não sei se isso é patrinômio, mas tipo, o Aquiles é filho de Peleu, aí chamam ele de Pelida. Tem também o Agamenon e o Menelau são filhos de Atreu, aí eles são os Átridas. Aí de vez em quando eles usam nomes diferentes para se referir à mesma pessoa.
É tipo, Paris é o filho de Príamo, de Troia. Príamo, tá. Mas aí, quando a primeira vez que o Heitor vai falar com ele, que é o irmão dele, chama ele de Alexandre, que é o outro nome dele. Se você não tiver noção disso, é meio confuso. Não só isso, ele embola uns nomes também. Você tem que lembrar que tem 2 Tebas, se eu não me engano, que pode ser o efeito Mandela. Tem uma Teba na Grécia e outra na Turquia. Tem uma no Egito também, mas não é mencionada nesse livro. Eu acho que as 2 são mencionadas, se eu não me engano. Você tem que saber qual é qual, senão fica muito confuso. Tem uns negócios tipo Xanto, é o nome de um rio lá no sul da Turquia, né? Que ele menciona também. Mas também é o nome do deus do rio Escamandro, que fica lá perto de Troia. Que a gente passou. E aí, de vez em quando, ele se refere ao Escamandro como Xanto. Aí o rio Xanto... Não é aquele lá de baixo, é o lá de cima. É o deus e tal. Porque tem muita coisa assim, coisas que tem nome diferente e ele intercala, e várias coisas que tem o mesmo nome. Seria interessante se tivesse uma nota pra galera saber. Mas isso daqui não é, de fato, é um texto assim, ele não tem esse objetivo, essa tradução. Então, é bom você ficar atento, se você for tentar ler. E tem uma coisa que eu achei um erro, que eu não sei se foi de tradução ou de digitação. Eu vou achar aqui, ó, eu fiquei muito orgulhoso. De ter achado um erro. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu não falo grego, só que a geografia inteira da Anatólia, né? Aquela região, tá aqui na minha... Grécia e Turquia, tá aqui na minha cabeça. Quando eu leio um treco assim, que eu acho assim, não, isso daqui não faz sentido. É porque não faz mesmo. Aqui, ó, final do livro 2. Eu não sei se tá, gente? Se é aí que é especialista, você me fala. Sarpedon, o irrepreensível Glauco eram comandantes dos Lídios, da longínqua Lídia, de junto dos torvelinos do Xanto. Esse Xanto aqui, se eu não me engano, ele está se referindo ao Xanto do sul da Turquia, tá? Mas é numa região chamada Lícia, não é Lídia. Não faz sentido ser Lídia. Mas como a diferença aqui é de uma letra de Lídia para Lícia, eu acho que isso que pode ter sido o erro. Colocou Lídia e era tá Lícia. Lídia. Mas não, ele tá falando do Xanto, faz sentido ser Lícia. Porque é longínqua Lícia, porque longínqua é o seguinte... Naquela época tudo era longe é de também, de onde eles estavam. A Lídia, acho que não tinha Lídia ainda na época de Troia, porque foi um império que se formou lá depois, foi até no império que caiu para os persas e coisas do tipo. Se formou ali na região da Anatólia. E como é longínquo, é longe mesmo, lá na casa do Cachaprego. E tem o Xanto, os torvelinos do Xanto, é um rio Xanto. Então tem que ser Lícia, não é Lídia. É só essa observação que eu tenho que fazer aqui, tá? Porque eu me sinto muito esperto quando eu consigo fazer essas coisas. Não, galera fala da história nórdica, é legal. O que eu acho legal das histórias antigas, né? Da Grécia, é porque sobreviveu muito a fonte primária. Não é assim um especialista moderno que está escrevendo sobre isso. Isso daqui foi um caboclo que viveu há 2.400 anos atrás. Isso daqui é de um caboclo que viveu há 2.000 e, sei lá, a gente estipula 2.700, 2.800 anos atrás. Mas isso não é história, tá, gente? A gente estima. Só deixar bem claro, isso é história, isso é invenção. Mitologia. Então é muito interessante porque você vê contado da perspectiva desses povos, da perspectiva deles. E você tem que se colocar no lugar dele para entender como eles viam o mundo. Por isso que eu acho tão interessante a Grécia, porque desses povos antigos sobreviveu coisa demais. Inclusive, vários outros povos que existiram, a gente sabe deles por conta do que os gregos falaram. Esse daqui não é só um livro de história grega, é um dos principais livros de história, de geografia, pelo menos egípcia, de história persa, de história cita, ou único talvez. Aí você vai colocando aí, tem um monte de coisa aqui, sabe? Norte da África em geral, mas você vê de fontes primárias. É o cara que estava lá naquela época. As outras histórias normalmente são reconstruções contemporâneas, né, modernas, de pessoas que estudaram, pessoas de hoje em dia ou de alguns séculos atrás no máximo, que estudaram arqueologia, estudaram relatos, leram alguns textos díspares, espalhados e tentaram reconstruir a história. Aliás, é o livro que inaugurou a disciplina moderna de história, né? É o primeiro livro de história da história. Foi um grego que fez. Basicamente, não que não existiam relatos históricos de antes, mas esse foi o texto que fundou, até onde a gente sabe, a disciplina moderna da história. Essa coisa de você explicar a história em termos de contexto, conexões lógicas, como uma coisa levou a outra, como a geografia, como a política, a cultura das pessoas influenciou em determinados eventos e coisas do tipo. Esse foi o primeiro a fazer isso. Ele inaugurou a disciplina que a gente tem hoje chamada de história, contanto que o nome da história vem do nome desse livro. É investigação em grego, historie. Essa, na verdade, nas histórias de Heródoto as investigações de Heródoto. Só que o nome investigações virou a nossa história porque, enfim.